Se você quer montar um time comercial que atinja resultados de verdade, que esteja engajado com a cultura da sua empresa, você precisa olhar para alguns pilares fundamentais, como por exemplo, onboarding, meta, salário fixo, remuneração variável, que são premissas fundamentais para trazer esse time para atingir resultados que antes não foram atingidos dentro da sua companhia. Então, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não me conhece, meu nome é Vitor Peixoto, sou um dos sócios e fundadores aqui da Turbo, uma aceleradora de negócios com mais de 300 clientes ativos, com mais de 90 pessoas trabalhando aqui na companhia, e o objetivo desse canal é compartilhar um pouco daquilo que eu vivo aqui dentro da empresa. E para isso eu fiz um mapa mental no qual eu vou compartilhar a minha tela com você, aonde você pode inclusive revisitar esse conteúdo depois para poder aplicar aí dentro do seu negócio. Então, quando a gente olha aqui para minha tela, você vai perceber que eu separei em 4 principais pilares para ficar mais fácil, e no final do vídeo eu vou compartilhar com você uma planilha aonde você vai entender um pouco mais como que a gente define no detalhe a distribuição do salário com meta, com variável, e como que a gente deixa um plano que ele seja de fato capaz de deixar as pessoas engajadas com o seu negócio. E por último, você vai entender como que você pode balizar o salário de acordo com o mercado. Então aqui dentro da minha tela, na parte 1, a gente vai pensar primeiramente em onboarding, ou seja, quando o colaborador ele está chegando dentro da empresa, você precisa passar por esses pilares aqui. Primeiro, esse colaborador ele precisa entender muito bem sobre a proposta de valor da sua empresa, ele precisa entender das precificações, ou seja, quais são os produtos que você vende, a quanto você vende, qual que é o desconto que você oferece, qual que é o cross-sell, upsell que você pode vender como um pacote para aquele cliente. É muito importante que dentro do onboarding, esse colaborador faça uma pesquisa de mercado, ele entenda um pouco mais dos concorrentes. Todas as pessoas que entram aqui dentro da Turbo hoje, eu listo alguns concorrentes diretos e indiretos, para que ele entenda com mais profundidade como que funciona o mercado, quais são os diferenciais daquelas outras empresas, para que ele saiba se posicionar caso a gente esteja em uma concorrência. Depois a gente mostra muito bem a pesquisa do ICP, ou seja, eu mostro para aquela pessoa quais são os clientes que aqui dentro da Turbo hoje são mais rentáveis para dentro da companhia. O que que faz sentido e quais são essas características a partir de evidências daquilo que a gente vive, daquilo que a gente pratica aqui dentro da empresa. E eventualmente eu mostro aquilo que eu também não quero atrair. Então, por exemplo, aqui dentro da empresa a gente não trabalha com dropship, com afiliados, com nicho black, porque esses são segmentos que eu decidi não trabalhar. Então, quando chega alguém desse segmento aqui dentro da companhia, a gente é obrigado a falar não, porque isso não tá dentro do meu playbook comercial. E depois eu defino ali os objetivos, ou seja, a pessoa acabou de chegar, ela pode ter uma meta de 100 mil de cara? Não. Mas se a meta dela, se o alvo dela é chegar nos 100 mil, qual que é essa jornada de crescimento que eu preciso que essa pessoa cumpra para atingir esse objetivo? Inclusive ontem estava conversando com um amigo que é head dentro da Stone e um outro amigo que é head dentro da área de vendas da Ambev, e a gente estava falando muito bem como a gente traz a remuneração variável e a remuneração fixa como premissas para atingimento de crescimento e como que a gente mostra esse mecanismo para as pessoas logo assim que elas entram. E eu quero mostrar para vocês o que que eu faço aqui dentro da Turbo hoje e como que você pode pegar desse conhecimento e aplicar aí dentro da sua empresa. Na parte 2, é muito importante a gente pensar sobre a estruturação da jornada de vendas. Ou seja, se a pessoa acabou de entrar dentro da sua empresa, ela já entendeu quem são os clientes ideais, ela já entendeu o que que você aceita, qual que é a meta dela, como é que ela vai crescer dentro da companhia. Agora é muito importante que ela entenda qual que é a jornada de vendas. E para a gente entender sobre jornada de vendas, o principal pilar que eu considero aqui dentro da empresa é olhar para dentro do CRM. O CRM não só o software que a gente utiliza, que no nosso caso aqui é HubSpot, mas é olhar para como a gente faz a gestão e relacionamento com esses clientes. Então imagina o seguinte, eu acabei de captar um lead que ele é outbound, ou seja, eu estou prospectando ativamente lá no Instagram, no LinkedIn ou qualquer outro canal. Essa pessoa veio para dentro do HubSpot, eu tenho uma sequência. Quais são as mensagens que eu mandei? O que que fez essa pessoa levantar a mão e vir para uma reunião? O que que tem dentro do briefing? O que que são as premissas principais que o meu time de pré-vendas precisa cumprir para que essa reunião aconteça? Opa, a reunião aconteceu, qual que é o playbook de reunião? O que que eu faço na R1? O que que eu faço na R2? O que que são premissas para eu fechar o contrato? Qual que é o modelo de contrato? Ele já leu o contrato? Ele sabe o que que tá dentro do contrato? Quais são as cláusulas que o cliente geralmente reclama para que eu, ao longo da jornada de vendas desse cliente, então quando eu falo de CRM, eu tô mais preocupado com a jornada de vendas desse cliente, porque quando essa pessoa entrar, ela já vai saber exatamente como quebrar certas objeções que podem atrapalhar ela a performar mais do que a média. Então, se a gente olha em perspectiva, quando eu falo de CRM, é justamente sobre isso, cara. Quais são as sequências? Qual que é a nutrição desses leads? Então, eu perdi uma oportunidade, eu descartei ela por um motivo de sumiu. Tem pessoas que somem aqui dentro da empresa. Eu faço uma reunião, ela simplesmente sumiu. Beleza. Eu
eu coloco ela dentro de uma cadência, o próprio CRM ele vai mandando mensagem e WhatsApp. Em algum momento essa pessoa levanta a mão de novo, eu puxo ela para uma reunião. Mas essa pessoa, quando entra dentro da companhia, é muito importante que ela entenda toda essa jornada. E por outro ponto, né, quando a gente fala de estruturação de jornada de vendas, é muito importante que eu entenda sobre o acompanhamento das métricas. Ou seja, eu defini um objetivo com essa pessoa. Eu quero que ela venda 100 mil. Mas para ela chegar lá, é bem provável que ela tenha KPIs intermediários. Ou seja, ela precisa fazer X reuniões, ela precisa de ter uma taxa média de conversão. Então aqui dentro da empresa hoje, a pessoa, quando ela entra, primeiro ela faz 10 reuniões por mês, depois ela vai para 20, depois ela vai para 30, depois ela vai para 40, e aí ela começa a fazer 40, 50 reuniões todos os meses. E isso falando especificamente do nosso time de closer, né, que é quem vai pegar essas reuniões e vai fechar. Então, é muito importante que você entenda e mostre para essa pessoa sobre a estrutura da jornada de vendas do seu cliente. E por outro lado, você precisa pensar nas rotinas. Quando eu falo de rotinas, a gente precisa olhar com muita frequência sobre a parte de treinamentos semanais. Ou seja, o João e o Lucas aqui dentro da empresa hoje são supervisores de vendas e pré-vendas, e toda segunda e quarta-feira eles têm o treinamento focado nos principais gaps do meu time. Então, quando a gente olha, a gente percebe o seguinte: opa, o meu time mês passado, ele teve uma taxa de conversão legal? Sim. Então, não é o foco da gente olhar para conversão de vendas. Então, o que eu tenho que trabalhar? Talvez eu tenha que trabalhar melhor nas argumentações quando a gente olha para reunião. Então, eu tô percebendo que eu tô tendo muita objeção. Então, eu vou trabalhar naquela semana sobre as objeções. A gente pega as planilhas, a gente revisa as objeções, a gente pega as nossas gravações, a gente olha para os roleplays, a gente olha para aquilo que foi feito e a gente entende aonde que a gente pode melhorar. Inclusive, eu coloquei essa parte do roleplay aqui. É muito importante que você grave a maioria das suas reuniões comerciais para você ter como ativo essas gravações, porque quando uma nova pessoa entrar, você pode olhar para aquela reunião e falar assim: cara, essa reunião foi nota 10, beleza. Quando a pessoa fizer o onboarding, ela vai assistir essas reuniões, ela vai entender que existe um playbook a ser cumprido, e ela cumprindo esse playbook, naturalmente ela vai ser treinada de forma muito mais assertiva. Então, cara, grave essas reuniões. Sempre que você tiver uma boa reunião, coloca lá no seu swipe file, ou seja, numa pasta no Drive, para que quando a pessoa entre dentro da sua companhia, ela entenda muito bem no detalhe o que você quer. Por outro lado, cara, eu julgo como muito importante você ter uma cumbuca de livros. Então, todo time comercial, quando entra aqui, a gente tem os livros mais estratégicos, ou seja, que tratam mais da cultura da empresa. E por outro lado, a gente tem os livros que estão relacionados a vendas. Então, naturalmente, Spin Selling, Arma da Persuasão, Venda como se sua vida dependesse disso, que são livros que estão diretamente ligados à função do meu time comercial. E toda semana eles fazem o debate de um capítulo do livro, e assim eles vão crescendo tanto em leitura, que eu acho que é algo super importante, como no desenvolvimento da argumentação, porque na cumbuca eles têm que trocar informação. Isso tem a ver também com o desenvolvimento da dicção deles dentro do treinamento. Por outro lado, o gestor ele tem que se preocupar muito com o PDI, ou seja, é muito importante que se tem um vendedor que ele não está conseguindo performar, a gente está montando um plano de desenvolvimento para essa pessoa crescer. E por outro lado, a gente como empresa também tem que se preocupar muito em entregar um material de apoio. Beleza, a gente acabou de cumprir a nossa parte 3, a gente vai para a parte 4, onde a gente vai olhar um pouco mais para dentro da operação. Então beleza, eu já entendi do onboarding, eu já entendi das rotinas, agora vem a parte de remuneração, que talvez seja o ponto pilar que a gente precisa pensar aqui dentro da companhia. Primeira coisa, quando se trata do nosso time de outbound, ou seja, nosso time de BDR, é isso daqui que eu aplico aqui dentro da empresa hoje. Então, quando se trata do modelo de OTE, que é o modelo de One Target Earnings, que basicamente a gente está muito focado em a pessoa ter um fixo e ela ter um variável que ele é condicionado ao atingimento de determinado fator. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos para a gente trazer uma parte prática aqui. Então, imagina que a pessoa que acabou de entrar aqui dentro da Turbo, ela entrou no nível 1. O fixo dela é de R$2.000, ela tem um variável de mais 2. Então, a gente vai trazer uma simulação aqui. Então, essa pessoa tem como meta agendar e realizar 20 reuniões dentro do mês. Imagina que ela realizou 30, ou imagina que no cenário que ela realizou 25. Opa, ela pegou 125% da meta dela. Então, de acordo com essa tabela aqui, né, que aí você vai bidar, você vai definir o que é melhor para sua empresa, ela com 125% da meta atingida, ela tem um fator de 1,36 sobre a remuneração variável. Então, basicamente é o seguinte, ela pega 1,36 e multiplica esse valor da variável.
Então, o que isso é legal e por que isso é tão interessante? Por que tantas pessoas aplicam isso dentro das empresas? Porque, basicamente, até essa pessoa chegar em 70% da meta dela, ela não recebeu nenhuma variável. Ou seja, ela não cumpriu o mínimo que a gente estabeleceu. E até ela chegar a 100%, a variável dela é desproporcionalmente menor. Então, com 70%, ela atingiu 0,45. Quando se trata de 90%, ela atingiu 0,7. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é pegando 0,7. Então, imagina que seja o seguinte, ó. Eu atingi 15 reuniões realizadas. Eu tenho 75% da meta. Então, ao invés dela ganhar, né, um proporcional a 75%, na verdade, nesse caso, ela está ganhando proporcional a 50%. Então, o salário dela vai ser 2.000 de fixo, mais R$1.000 de variável. Esse é um modelo, né, no qual pra gente faz muito sentido. Pro nosso caso, casa muito bem porque eu forço o meu time a vender no mínimo ou a agendar no mínimo 70% das reuniões que eu gostaria que ela atingisse, porque esse é o meu break-even, isso é o que faz mais sentido para dentro da minha companhia. Então, aqui quando a gente trata de OTE para a parte de BDR, eu tenho o meu fixo que ele vai crescendo de 2, 3 e 4 mil. Já na área de vendas, eu tenho 3.400, 3.800, 4.700, 5.600 e 6.400. Claro, a gente ainda não tem vendedores que ultrapassaram esse nível aqui. E o que acontece? Uma grande diferença, né, para o meu time de vendas especificamente, é que além deles terem essa variável mais desproporcional, então eles têm um fixo maior, porque são pessoas que têm um nível de senioridade mais alto, eles também têm uma variável no que tange ao valor de implementação. Então, o que eu quero dizer com isso, só para deixar bem claro aqui para você? Meu time de vendas, ele tá preocupado em trazer receita recorrente. Quando ele traz receita recorrente, na média, se a gente fizer uma média aqui, ele ganha aproximadamente 12% do valor da receita recorrente. Então, imagina que ele fechou um contrato de 10 mil por mês. No primeiro mês, ele vai ganhar o valor de aproximadamente 1.250. Isso é uma média de acordo com esse modelo de OTE. É claro que para ele destravar isso, ele vai trabalhar nessas faixas aqui. Então, 70% ele tem 50% da OTE e a partir de 100 ele vai crescendo desproporcionalmente aqui em cima. Mas beleza, o grande lance é que quando ele tem uma venda pontual, então imagina que ele vendeu um e-commerce a 15 mil reais, eu pago ainda 10% desse e-commerce para essa pessoa. Então é isso que a gente faz. Então, além de ter o valor de OTE, então além de ter essa variável, eles têm um fixo mais a variável de acordo com o atingimento dessas metas aqui. Se ele tiver uma venda de um valor pontual, ele tem um incremento de 10%. E aí eu não tenho piso, ou seja, se a pessoa vendeu 10 mil, ou seja, ela vendeu 5 mil de pontual, ela vai ganhar os 10%. Quando se trata de contratos recorrentes, ela tem um mínimo a entregar. Então, a gente trabalha aqui com 70% de 15 mil, 70% de 20 mil, 70% de 30 mil, e aí, de acordo com isso, ela destrava um valor. Então, para ficar simples aqui, então, quando a pessoa ela bate 70% da meta, ela vai fazer 0,5 vezes o valor da variável. Então, se o vendedor aqui da empresa fez 70%, ou seja, o que é 70%? Se esse cara vendeu 15 vezes 0,7, ele fez 10 mil de venda no mês, ele vai ter um salário fixo de 3.400 mais os 731. Então, ele vai tirar no mês 4.143. Ele vendeu menos do que 10 mil, ele não tem variável. Ele vendeu mais do que 10 mil, ele vai seguir essa regra aqui embaixo. Então, isso daqui é muito importante para você aplicar aí dentro da sua empresa, porque a partir do 0,7, ou seja, a partir de 70%, a gente começa a destravar a remuneração variável e isso faz muito sentido para dentro da companhia. Então, cara, se você curtiu esse conteúdo que eu trouxe aqui sobre remuneração, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários para eu entender se ficou bem claro aí para você. E voltando aqui para dentro da parte de operação, quando se trata de remuneração, é isso que eu acabei de falar, e quando se trata de vendas, é muito importante que seu time esteja sempre pensando em R1 e R2. Esse é o método que eu gosto muito para a gente fechar mais vendas e para a gente tirar mais indicação. Por quê? Quando eu faço uma reunião de diagnóstico e entendo no detalhe o que essa pessoa precisa, o que essa pessoa tem de dor, eu vou para uma R2 com muito mais capacidade de entrega de valor. E quando eu faço uma R1 de muita profundidade, de muita explicação, de muita troca, eu tenho a capacidade de pedir indicação para essa pessoa. Pedindo indicação, eu tenho uma reunião com um custo muito mais baixo e, naturalmente, o meu CAC também abaixa, que é uma outra coisa que a gente vai falar em um outro conteúdo. E quando a gente fala de capacity, é muito importante eu entender, poxa, quantas reuniões esse cara é capaz de fazer dentro do mês. E aí, por último, é muito importante a gente pensar em bônus, ou seja, estratégias mensais ou trimestrais para que essa pessoa tenha um incentivo incremental para aquelas pessoas que atingem mais do que
100% da meta. E o bônus, geralmente, ele é muito atrelado a um delta que você quer ter adicionalmente de margem. E aí fica um pouco mais complexo para eu falar aqui agora, mas em outro vídeo eu posso trazer esse conteúdo porque isso é parte importante dentro da área de vendas. E pra gente finalizar esse conteúdo, cara, que eu acho que isso daqui vai mudar de fato a forma como você trabalha aí dentro da sua área de vendas, é fazer um acompanhamento mensal da base, ou seja, imagina que você gerou um determinado volume de reunião, de pré-reunião, mas você não tá acompanhando, você não tá entendendo para onde estão indo essas oportunidades. Todos os meses, ao fechar o mês aqui, eu e o meu time de pré-vendas e vendas, a gente olha aonde estão as oportunidades e o que a gente deveria comunicar com essas oportunidades para dentro do mês, pensando nas campanhas promocionais. E por último, né, é muito importante dizer que o time comercial ele também precisa olhar para net revenue, ou seja, a gente vender novamente para aquele mesmo cliente, para que a gente busque oportunidades para clientes que a gente converteu há 6, 7, 8 meses atrás, e esses clientes que ainda estão ativos, é bem provável que eles tenham um alto grau de confiança na empresa, e por ter um alto grau de confiança na empresa, você pode trazer novas soluções para incrementar aquele cliente. Então é isso, cara. Se você curtiu esse conteúdo, eu vou te convidar a se inscrever no canal, a deixar um comentário aqui embaixo, e se você estiver dividindo essa jornada com outro sócio, com outro amigo, compartilhe esse conteúdo para que ele também entenda sobre como você pode performar mais dentro da sua área de vendas. Então é isso, forte abraço e tchau!